Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Muito bom dia, família. Que Deus abençoe grandemente vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que o Senhor continue falando conosco abundantemente. Queridos, nós vamos falar neste momento um pouco sobre o tema o profundo das profundidades. Por que o profundo das profundidades? Quando você tem uma profundidade, dentro da profundidade tem um profundo, um mais profundo. E hoje tem um ditado aí bem popular, quando as pessoas estão passando uma grande luta, elas dizem: eu estou no fundo do poço. Para mim, o fundo do poço é o profundo das profundidades. É onde não sobra nada para você, apenas um lume, uma luz em cima da sua cabeça. Quando alguém está no fundo do poço, esse alguém, para ele ver alguma coisa, ele tem que olhar para cima. Quando alguém não está no fundo do poço, ele tem muitas opções de visão. Então ele olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e ele tem essa liberdade. Mas quando ele chega no fundo do poço, essa liberdade vai embora. E ele só tem uma opção: olhar para cima. Então, pensando nisso, eu quero partir desse pensamento e falar um pouquinho sobre o profundo das profundidades. Deus deseja revelar algo profundo. Para mim, o profundo da revelação de Deus é a sua própria constituição. É quando nós, amados irmãos, somos constituídos com a vida de Deus. E a partir dessa constituição, então você passa a ter um DNA, amados irmãos, que você não tinha. Antes você não tinha esse DNA. Hoje, quando tivemos um encontro com o Senhor, nós recebemos o DNA, a vida de Deus, amados, agora mesclada em nosso interior, em nosso espírito. E agora, esta vida traz toda a visão e toda a revelação para o nosso interior. Então, o profundo das profundidades é isso e muito mais. É receber a clarificação da vida de Deus. O profundo das profundidades é não ter nenhuma visão própria. É não olhar para a direita, para a esquerda, desviando o nosso olhar. Mas é ter apenas uma opção de olhar para o alto. Aleluia. Irmãos, então, eu quero que você seja edificado com esta palavra, né? E possamos mergulhar neste profundo. Possamos buscar este mergulho. Eu quero lembrar vocês do capítulo 1 do profeta Ezequiel. Gosto muito dessa passagem. O profeta Ezequiel, queridos, tinha uma missão naquele exílio ali da Babilônia. Ele tinha uma missão, ele foi ali com uma missão profética. E a missão profética de Ezequiel começa de uma forma extraordinária. A Bíblia diz no versículo 1, amados irmãos, que era o quê? Capítulo 1 de Ezequiel, verso 1. Diz assim, verso 1. Era o 5º dia. A Bíblia faz questão de revelar no profundo detalhes. Nós não podemos, queridos, passar por cima dos detalhes da revelação que Deus tem para cada um de nós. Então, era o 5º dia. O número 5 significa graça e também significa ministério. Então Deus, nesse dia, deu graça ao profeta Ezequiel na sua luta e na sua batalha, quem sabe distante dos seus entes queridos, da sua terra natal. Ezequiel agora, amados irmãos, começa a ter uma experiência profunda com o Senhor. E a Bíblia diz que era o 5º dia do 4º mês e do 30º ano. Aleluia. E diz assim, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive as visões de Deus. Vamos tentar trazer aqui uma palavra de revelação, de sabedoria no Espírito ao interior de cada um dos nossos amados. Era então o 5º dia, o dia de Deus, o dia da graça,
o dia da revelação do profundo ministério de Deus. E Ezequiel estava ali no 4º mês do 30º ano. E ele estava, amados irmãos, junto com os exilados. Porém, tem um detalhe, ele estava junto do rio Quebar. Ponto final. Estar junto do rio Quebar e ponto final. Ele se colocou ali, irmãos, e não saiu até que abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. De quem que é a visão? De Deus. Quem que estava aberto? Os céus. Os céus se abriram para Ezequiel. Os céus estão abertos para mim e para você. Os céus estão dispostos a revelar o profundo das profundidades para a minha e para a sua vida, independentemente, amados, do tempo que você está vivendo. Ezequiel viveu no tempo do exílio. Se você for analisar hoje, nós também estamos vivendo num período meio semelhante ao exílio. Um período, amados, que mesmo sendo a graça do Senhor, mas é um período em que a terra está agitada. A criatura está agitada. O mundo está agitado. O mundo está cansado. O mundo, queridos, já não aguenta mais viver a situação. Parece que o mundo é uma panela de pressão muito grande que está fervendo, amados. Parece que o fogo vai cada dia piorando embaixo dessa panela e de repente dá a impressão que ela vai explodir. Então nós precisamos, queridos, obter as revelações do Senhor para o entendimento, né? Para estar firmado nesta base, tendo um único olhar, tendo uma visão única diante do Senhor, tendo um padrão único, governante, que tem guiado homens e mulheres. Aleluia. Ezequiel estava junto ao rio. E então abriram os céus e as visões vieram. Eu disse que os céus se abrem. E quando eles se abrem, a visão de Deus chega. Aleluia. E quando a gente fala da visão de Deus, nós começamos a pensar em ver só coisas bonitas. Porque, afinal de contas, é uma visão de Deus. E na nossa cabeça, a gente entende que só vamos ver coisas bonitas, passar por coisas boas, porque estamos na graça, estamos na presença de Deus, e muitas vezes nós somos frustrados. Porque a visão que vemos não é tão bonita assim. E a nossa caminhada também não é tão legal assim. Porque nós estamos num mundo, amados, que não é nosso. Numa terra que não é nossa. Essa terra foi usurpada. Um dia ela foi feita para nós, né? Mas ela foi usurpada pelo pecado. Não podemos esquecer disso. E essa usurpação vai ter um fim. A Bíblia diz que chegará um dia que o Senhor purificará a terra e não deixará nem raiz e nem ramo. E essa terra purificada, diz a palavra em Apocalipse, receberá a igreja do Senhor. A cidade santa que desce do céu e ela vem então agora para uma terra purificada. Mas hoje a nossa vivência na terra é uma escola difícil, é uma matéria difícil, mas estamos aqui, irmãos, diante do Senhor, vendo sua visão. E Ezequiel, amados, no lugar certo, no momento certo, aleluia, ele teve a grande visão do Senhor. Aí então, o versículo de número 4 fala um pouquinho da visão. E começa dizendo assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Puxa vida, né? Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa com relâmpagos, faíscas, cercada por uma luz brilhante. Que coisa! O que ele viu então, irmãos, na visão? Uma tempestade. Quando se fala em visão de Deus, a gente só pensa em ver anjos, né? Em ver coisas lindas. Mas Ezequiel começou vendo uma tempestade. Se eu falar para você que o início de uma comunhão no profundo das profundidades é em meio a uma tempestade, é em meio a um vento, um vendaval. Amados, é por isso que quando nós nos dobramos
e nos rendemos diante do Senhor, é quase impossível não passarmos por tempestades, por ventos, por horas amargas, por horas difíceis. E o profeta não deixou de dizer que no meio da tormenta, Deus tem um caminho. Esse caminho que Deus tem no meio da tormenta é excelente. É um caminho que revela o profundo dessa profundidade. Não é um caminho que revela por quê, mas é um caminho que revela para quê. É um caminho que constitui a minha vida e a sua vida dentro do para quê. Não no porquê, isto é, não na murmuração, não na reclamação, mas dentro, irmão, de um contexto de um vivenciar da presença gloriosa de Deus, revelando os seus mistérios. E Ezequiel estava tendo esse tipo de experiência. Era uma experiência extraordinária. Então preste atenção, queridos. Tinha um dia certo, um momento certo, um mês certo, uma hora certa. Quando ele estava junto ao rio, então a visão de Deus apareceu. Deixa eu falar algo para você. Você pode estar passando uma grande luta. Você pode dizer, estou no fundo do poço. Eu não consigo mais fazer nada. Eu olho para a direita e para a esquerda, não vejo nada. Então eu vou te dar um conselho. Olhe para o alto. Aleluia. Paulo disse, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está lá, assentado à destra de Deus. Não busque as coisas da terra. As coisas da terra são temporâneas, elas passam, mas as coisas do alto são eternas. Aleluia. E Deus, então, quando você busca as coisas do alto, significa que você está no rio, significa que você está dentro desse rio, e esse rio traz, então, a revelação nítida, clara e poderosa ao seu coração. Aleluia. Invoque o nome do Senhor, irmãos. E vai comigo nessa série onde Deus vai ministrar grandemente. Olhe agora comigo. Pai, obrigado por um dia a mais. Obrigado por mais uma reflexão. Obrigado por mais uma dose homeopática das palavras que nós liberamos nesse canal. Deus, venha abençoar os meus irmãos que estão ligados comigo, ó Deus, nesse tema, ó Deus, dessa série que é o profundo das profundidades. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.